Hoje vamos conhecer encontros assustadores com tubarões, histórias reais que mostram o quão imprevisível e mortal o oceano pode ser. Número 1. O grande tubarão branco em Gansbaai. Era 12 de janeiro de 2005 e o sol de verão brilhava sobre as ondas verde-claras que se espalhavam além da linha de recifes de Gansbaai, na costa sul da África do Sul. Um pequeno bote de alumínio, amarelo vivo contra o azul escuro do Atlântico, flutuava suavemente no vento. Da costa, parecia apenas mais um ponto no mar, mas ali perto, um predador já se aproximava. Hannah Marshall, de 9 anos, e sua irmã mais nova, Emily, de 7, estavam em um passeio simples de pesca com o pai, Paul, e o tio Steve. A família havia saído de Cape Town na noite anterior, se hospedando em uma cabana alugada. Paul, que era mecânico autônomo, aproveitou as férias escolares para levar as meninas em sua primeira pescaria em mar aberto. As duas vestiam coletes salva-vidas alaranjados, já desbotados pelo tempo, e bonés para se proteger do sol. Hannah era mais alta e falante, cheia de perguntas, enquanto Emily se debruçava na proa observando o mar. Paul e Steve, acostumados à pesca naquela região, não viam razão para preocupação. O bote havia sido alugado naquela manhã, e o operador local mencionou a presença recente de grandes tubarões. Outros pescadores no cais confirmaram, dizendo que restos de atividades de mergulho em gaiola e barcos de pesca estavam sendo despejados ao largo, atraindo tubarões. Um deles até apontou a pintura amarela do bote e comentou que aquela cor chamava a atenção dos tubarões como uma isca. Os irmãos riram da observação. Eles estavam apenas além do recife, com o mar calmo e uma leve ondulação. Paul acreditava que, caso algum animal aparecesse, bastaria ligar o motor e retornar. O oceano em Gansbaai misturava tons de turquesa e azul escuro, com manchas de algas e sombras se movendo sob a superfície. Peixes prateados pequenos nadavam perto do casco. O recife estava a algumas centenas de metros atrás, marcado pela espuma das ondas. Nenhuma outra embarcação estava por perto. Tubarões brancos são comuns nessa costa, principalmente no verão, quando há fartura de peixes. Adultos dessa espécie podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1.800 quilos. Seu ataque é veloz e explosivo, muitas vezes vindo de baixo, usando o elemento surpresa para atingir presas grandes. Em águas claras, são atraídos por cores contrastantes, como o amarelo vibrante do bote, comum nas pequenas embarcações de pesca na África do Sul. A força de sua mordida ultrapassa 1.800 quilos por polegada quadrada, suficiente para esmagar ossos instantaneamente. Esses predadores de topo conseguem detectar impulsos elétricos de corações batendo a centenas de metros e perceber uma única gota de sangue misturada a mais de 90 litros de água. No fim da manhã, Paul e Steve tinham pescado apenas uma lula. As meninas estavam há vários minutos na proa, fascinadas com um grupo de águas-vivas passando logo abaixo. Steve, que estava na popa, notou uma movimentação estranha na água. Primeiro, uma sombra tênue. Depois, a dorsal cortando a superfície a cerca de 15 metros do lado esquerdo do bote. O animal surgiu por um instante e desapareceu. Ele chamou as meninas com a voz mais firme. Hannah olhou por cima do ombro, mas não se moveu. Emily deu uma risadinha e apontou para algo na água. Steve acabava de se levantar quando tudo aconteceu. Às 11h14 da manhã, um enorme tubarão branco emergiu verticalmente sob a proa do bote. Sua cabeça, quase da largura da embarcação, surgiu da água num impulso violento. A boca se abriu por completo, capaz de engolir as duas crianças ajoelhadas. Em um único movimento, ele mordeu, com os dentes superiores cravando no ombro de Hannah e no tronco de Emily. A força do ataque fez o bote inclinar bruscamente para estibordo.
Paul, que se virava da popa, perdeu o equilíbrio e bateu com força no corrimão. O tubarão afundou com as meninas em sua mandíbula, submergindo sob o casco. O sangue se espalhou instantaneamente na espuma ao redor da proa. Todos correram para a frente do bote, gritando os nomes delas. O animal reapareceu do outro lado, se debatendo violentamente, com o ventre branco reluzindo ao sol. Steve desferiu 2 golpes com um remo na cabeça do tubarão antes que ele recuasse e desaparecesse em águas mais profundas. A superfície voltou a se acalmar quase tão rápido quanto havia sido perturbada. Por alguns segundos, os 2 homens ficaram paralisados. Então, Paul correu para dar partida no motor. Suas mãos tremiam ao puxar o cordão de ignição. O bote começou a se mover rumo ao Recife a toda velocidade. A embarcação tremia com as ondas. Nenhuma palavra foi dita. A proa estava manchada de sangue. O boné de Emily estava preso sob o corrimão. O colete salva-vidas de Hannah, rasgado em uma das costuras, flutuou por um instante atrás deles antes de afundar. Ao chegarem à borda do Recife, Paul manteve o motor ligado em marcha lenta, enquanto Steve procurava o rádio VHF portátil. A voz dele falhava ao emitir um pedido de socorro para a marina mais próxima. Um barco de pesca a menos de 1 quilômetro respondeu primeiro, repassando a posição para a estação de resgate marítimo da região. Equipes de busca foram acionadas em menos de 1 hora. Os primeiros socorristas encontraram apenas pedaços de um colete de espuma, uma sandália e um pedaço de tecido que depois foi identificado como parte do short de Emily. Um helicóptero sobrevoou a área por 2 dias, mas nada mais foi encontrado. O tempo permaneceu limpo, mas o tubarão não foi avistado novamente. Os funerais aconteceram discretamente em Cape Town, com a presença apenas de parentes e amigos próximos. A imprensa publicou notas breves, sem fotos. As autoridades marítimas emitiram um alerta sobre a atividade elevada de tubarões na costa de Overberg, mas não iniciaram nenhum controle populacional, alegando que ataques tão diretos eram extremamente raros. Moradores da região ainda se lembram do bote amarelo que saiu naquela manhã e voltou sem suas passageiras mais jovens. Mesmo com a tragédia da família Marshall servindo como lembrete do poder imprevisível do oceano, apenas 2 anos depois, em Ballina, um carpinteiro ignoraria alertas de segurança, sem saber que um tubarão-touro já o cercava sob a prancha. Número 2. O tubarão-touro em Ballina. Era 5 de agosto de 2016, e a maré estava vazando do rio Richmond em direção ao Oceano Pacífico, carregando consigo água barrenta e cheia de detritos que passava pela barra de areia em Ballina. Nuvens baixas encobriam a costa naquela manhã cinzenta. Além das ondas quebrando, 3 surfistas aguardavam o próximo swell. A foz do estuário era conhecida por suas correntes fortes e instáveis, e pelos peixes que seguiam essas correntes. Mas naquele dia, algo maior estava por lá também. Tyler Reed, um morador local de Ballina de 24 anos, era um surfista habilidoso que equilibrava a rotina de carpinteiro durante a semana com sessões matinais no mar. Ele surfava naquele local desde a adolescência, preferindo aquela área pelas ondas potentes e por ser menos lotada. Reed tinha o corpo enxuto e musculoso de quem carregava madeira e ferramentas diariamente. Ele era confiante no mar, a ponto de ignorar a maioria dos alertas de segurança. Amigos o descreviam como independente, às vezes direto demais, mas sempre pronto para entrar na água, mesmo em condições questionáveis, se as ondas estivessem boas. Naquela manhã, um aviso havia sido colocado pela prefeitura ao longo da orla, alertando para a água turva, visibilidade ruim e risco elevado de atividade de tubarões após chuvas fortes. A chuva da noite anterior havia empurrado cardumes de iscas do rio para o mar aberto, e os moradores sabiam bem que tubarões-touro seguiam esses peixes. Quando um amigo comentou sobre o alerta, Tyler apenas deu de ombros e disse que avisos eram para turistas.
A foz do rio fazia parte da rotina dele, e ele não via motivo para mudar os planos. O que Tyler provavelmente não compreendia era o nível de ameaça representado por esse predador dominante. Tubarões-touro são uma das poucas espécies que entram regularmente em água doce, se movimentando entre rios e oceano. Esses animais robustos e agressivos podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 230 quilos. Capazes de atingir alta velocidade em curtas distâncias, costumam atacar em águas turvas, confiando em sensores elétricos e impacto súbito para incapacitar a presa. Em fozes de rios, onde os peixes se concentram após chuvas, encontros com tubarões-touro se tornam bem mais comuns. A entrada do estuário era uma mistura instável de água doce e ondas oceânicas, com bancos de areia que se formavam e desapareciam com a maré. Espuma das ondas quebradas se espalhava, e tufos de algas se moviam com a correnteza. A visibilidade estava péssima, não mais que 1 metro abaixo da superfície, e o fundo de areia só podia ser visto em pontos bem rasos. No céu, aves marinhas circulavam, mergulhando ocasionalmente para pegar peixes pequenos. Da praia, os surfistas pareciam pequenos contra as longas linhas verdes das ondas que se aproximavam. Às 7h30 da manhã, Tyler já estava no outside, havia cerca de 20 minutos. Ele se encontrava a quase 40 metros do surfista mais próximo, montado em sua prancha, observando o horizonte à espera da próxima série. Os outros 2 surfistas contariam depois que não notaram nenhum movimento estranho, apenas a deriva constante da espuma e detritos. Então, sem aviso, a superfície atrás de Tyler se ergueu num redemoinho apertado e veloz. Às 7h32 da manhã, um tubarão-touro com cerca de 3 metros de comprimento o atingiu lateralmente. Sua cabeça emergiu parcialmente da água quando suas mandíbulas se fecharam sobre a parte inferior do tronco de Tyler, erguendo-o da prancha. Um dos surfistas relatou que parecia que ele havia sido dobrado sobre a boca do tubarão antes de desaparecer na espuma agitada. O impacto girou a prancha de lado e Tyler caiu com força na água. O tubarão o soltou por um breve momento, então começou a circular em um raio estreito antes de investir novamente. Dessa vez, mordeu a parte superior da coxa de Tyler, sacudindo-o de um lado para o outro com a violência típica dos tubarões ao rasgar a carne da presa. O sangue se espalhou rapidamente na correnteza, formando uma nuvem carmesim na água barrenta. Um dos surfistas começou a remar com força na direção de Tyler, batendo na água com a prancha na tentativa de afastar o tubarão. O animal mergulhou e não voltou à superfície. O primeiro a chegar até Tyler o encontrou boiando de costas, mas inconsciente. Ele o virou sobre sua própria prancha, segurando-o sobre o deck, enquanto o terceiro surfista estabilizava a prancha e começava a remar em direção à costa. A correnteza contrária tornava o avanço lento e a água ao redor deles estava manchada de sangue. Ao chegarem às áreas rasas, vários banhistas correram para ajudá-los a carregar Tyler até a areia. Salva-vidas e paramédicos iniciaram os primeiros socorros imediatamente, mas os ferimentos eram devastadores. Uma enorme perda de sangue pela coxa e lesões profundas no abdômen. A força da mandíbula do tubarão-touro havia causado danos que nenhum esforço médico conseguiria reverter. Tyler foi declarado morto no local às 8h02 da manhã. A prancha foi recuperada mais tarde naquela manhã, com uma marca em forma de meia-lua, típica da mordida de tubarão, arrancando parte da borda. A polícia local isolou a área, e especialistas confirmaram que os danos batiam exatamente com a arcada dentária de um tubarão-touro. A prefeitura fechou a praia por 48 horas, colocou placas de alerta, mas não convocou coletiva de imprensa. O funeral de Tyler foi realizado na semana seguinte em uma pequena igreja de madeira afastada do centro de Ballina. A cerimônia reuniu principalmente familiares, colegas de escola e surfistas da região.
muitos dos quais empilharam suas pranchas junto à cerca, em homenagem. 3 dias após sua morte, as placas de advertência foram retiradas e a foz do rio voltou ao silêncio de sempre, com exceção da maré. A decisão de Tyler de ignorar os alertas de segurança acabou sendo fatal nas águas turvas da foz. No entanto, apenas 1 ano antes, nas costas rochosas de Matsai, um mergulhador desceria até as profundezas durante a temporada de desova de tartarugas, sem saber que um enorme tubarão-tigre já o seguia de perto. Número 3. O tubarão-tigre em Matsai. Era 2 de setembro de 2015, e o canal ao largo da costa sul de Matsai estava calmo e reluzente sob o sol do fim da manhã. A superfície da água parecia vidro, com apenas uma leve ondulação se aproximando lentamente das rochas. Um único bote branco, ancorado a cerca de 200 metros da costa, balançava suavemente. Da terra firme, tudo parecia silencioso, exceto pelo chamado ocasional de uma ave marinha e o som de pequenas ondas batendo contra as rochas vulcânicas. Mas sob aquela tranquilidade aparente, algo de grande se movia. Robert Cleo, de 41 anos, era bastante conhecido na região, mecânico de profissão e mergulhador comercial nas horas vagas. Ele coletava lagostas e peixes de Recife para vender localmente, complementando a renda da oficina. Amigos o descreviam como experiente, metódico e acostumado a trabalhar sozinho no mar. Seu bote era pequeno, porém confiável, e ele preferia sair sozinho para não dividir o lucro em áreas movimentadas. A rotina era simples. Ancorava no ponto preferido, mergulhava com rede de mão e saco de coleta e retornava antes do meio-dia, quando o vento aumentava. Naquela semana, havia relatos de maior presença de tubarões-tigre na região, algo comum durante a temporada de desova das tartarugas. Um amigo de Robert o alertou na noite anterior para evitar as partes mais fundas, principalmente se fosse sozinho. Mas ele ignorou o conselho. O tempo estava estável, a corrente leve, condições perfeitas para mergulho, e ele precisava atender encomendas para o fim de semana. Naquela manhã, vestia roupa de neoprene preta, cinto de lastro, máscara, nadadeiras e carregava um saco de malha com algumas capturas preso à cintura. O fundo do canal ali descia bruscamente de uma bancada de Recife para um leito arenoso, pontuado por corais esparsos. A visibilidade era excelente, quase 20 metros. Pequenos cardumes de peixes-cabra passavam rente ao solo, e tartarugas verdes ocasionalmente subiam preguiçosamente à superfície. Mais perto da costa, tubarões de Recife eram presença comum, mas nas áreas fundas e abertas, predadores maiores patrulhavam em silêncio. Tubarões-tigre podem atingir mais de 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. São predadores oportunistas capazes de abater presas grandes, incluindo tartarugas e peixes presos em armadilhas. Em águas claras, costumam se aproximar lentamente das profundezas, cobrindo a distância com arrancadas repentinas. Suas mandíbulas têm força suficiente para partir ossos e carapaças com facilidade. Com fileiras de dentes serrilhados e desenhados para rasgar carne e triturar ossos, eles aplicam uma pressão de mais de 450 quilos por polegada quadrada. Por volta das 9h10 da manhã, Cleo subiu à superfície próximo ao bote para checar sua posição. Descansou por alguns segundos, encheu os pulmões e mergulhou novamente em direção ao canal de areia. Um pescador em terra, observando a área com binóculos, relatou mais tarde ter visto uma forma escura e grande se movendo em direção ao mergulhador, vinda do lado aberto do canal. O animal estava bem abaixo da superfície, mas seguia com intenção predatória. Poucos minutos depois, o silêncio foi rompido. Um turbilhão de espuma e respingos surgiu ao lado do bote. Cleo voltou à superfície gritando de terror.
Um tubarão-tigre de mais de 4 metros havia vindo de baixo e abocanhado seu braço esquerdo, pouco acima do cotovelo, puxando-o parcialmente para debaixo d'água. A cabeça do animal era quase tão larga quanto o peito de Cleo. Seus olhos revirados e as nadadeiras peitorais voltadas para baixo denunciavam a postura de ataque. O tubarão sacudia a cabeça violentamente, cortando músculos e ossos com precisão brutal. Robert tentou se libertar, chutando com força e golpeando o focinho do tubarão com a mão livre. Mas a mordida não afrouxava. Aquela mandíbula fora feita exatamente para isso: agarrar e despedaçar presas com eficiência. Em um movimento mecânico, o tubarão soltou a primeira mordida, girou e atacou de novo, desta vez acertando o abdômen. A força do impacto dobrou o corpo de Robert ao redor da boca do animal, e então ele parou de se mover. O ataque foi brutal e rápido. Tubarões-tigre são conhecidos por sua capacidade de consumir presas grandes, e sua estratégia envolve múltiplas mordidas para incapacitar totalmente a vítima antes de consumi-la. A água ao redor de Cleo ficou vermelha, enquanto os dentes serrilhados faziam seu trabalho. Seus movimentos enfraqueciam a cada segundo, até que o tubarão o soltou e mergulhou de volta nas águas límpidas, nadando com lentas batidas de cauda. O bote flutuava ligeiramente com a corrente, ainda preso pela âncora. Cleo boiou de costas por alguns segundos, o traje rasgado e ensanguentado, até desaparecer sob a superfície, levado pelas mesmas profundezas que o haviam tragado. O pescador que testemunhou a cena correu para alertar as autoridades pelo celular. As equipes de busca chegaram em menos de 1 hora, saindo do porto para vasculhar o canal. No fim da tarde, localizaram restos parciais do corpo, junto com sua máscara e o saco de malha ainda contendo algumas lagostas, com as antenas saindo pelos furos. Um lembrete sombrio de um mergulho rotineiro que terminou em tragédia. O funeral de Cleo foi realizado em um pequeno salão comunitário com menos de 50 pessoas presentes, entre familiares e amigos próximos. As autoridades estaduais emitiram um aviso de 1 semana para evitar a área, mas não fizeram mais declarações públicas. Na segunda semana, pescadores já haviam voltado ao mesmo trecho. Suas embarcações estavam ancoradas exatamente sobre o mesmo fundo arenoso, onde Robert encontrara seu fim. E aí, depois de tudo isso, ainda teria coragem de entrar no mar? Essas histórias são lembretes brutais de que, por mais familiar que o oceano pareça, ele continua sendo um território selvagem, onde nós somos apenas visitantes. E comenta aqui embaixo, qual dessas histórias te deixou mais em choque? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!